Bom dia, pessoal. Capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 10 a 17. Isaías 1, 10 a 17. Isaías 1, de 10 a 17. Você encontrou? Pode ficar de pé só um pouquinho para a gente fazer essa primeira leitura? Depois a gente vai se sentar e eu espero que eu não peça mais para você levantar. Isaías 1, de 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra. E a nossa oração é que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos. Abre o nosso coração para te ouvir nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho, por favor? Valeu, obrigado. Obrigado. Deixa eu ver. Quero que você imagine comigo. Você está passando por uma avenida e aí você vê um carro. Qual é o carro assim mais... O melhor carro assim, existente? Alguém gosta de carro aí, pode me falar? Meu Deus, um Fusca roxo? Eu acho que existem carros melhores que um Fusca roxo, né? Um carro esportivo aí, Dudu, que conhece? O top. Lamborghini. Lamborghini, bom. Nissan GT-R. Porsche, bom. Então imagina que você está ali na avenida e você viu uma Lamborghini maravilhosa. Carro lindo. Aquela pintura que você olha assim no sol, está brilhando. Você olha assim os bancos de couro impecável. O painel tecnológico, aquele carro que todo mundo olharia e pensaria: poxa, eu quero ter um carro desse, eu quero entrar nesse carro. Mas aí você vê o dono chegando nesse carro e você fala: é agora que eu vou ter aquela emoção. O carro vai ligar, o motor vai dar aquele arranque que vai bater no meu coração, e aí eu vou ficar emocionado. E aí o dono entra e ele gira a chave e nada. O motor não faz barulho. Ele tenta de novo, nada. E aí quando ele vai ver, o que aconteceu? Deu pane seca, ele deixou o tanque do combustível da Lamborghini vazio. E aí ele vai ver: meu Deus, e agora? Daqui a pouco ele liga a chave, de tanto ele ficar tentando, a bateria descarregou. E o carro não liga mais. Por fora, a gente imaginando essa situação por fora, o carro mantém toda a forma maravilhosa dele. Ele continua sendo aquele veículo imponente, veloz, mas por dentro está faltando uma substância importante que faz esse carro cumprir o seu propósito, que é levar a gente de um lugar para o outro.
Está faltando o fogo da combustão. Sem combustível, aquele carro não liga, ele não leva para lugar nenhum e ele se torna só um item de decoração. Não importa o quão importante, o quão caro esse carro é. Então um carro desse sem combustível não cumpre o seu propósito. E eu estava pensando nessa ilustração e eu vejo aqui algumas Lamborghinis quando eu olho para vocês. E isso não necessariamente é algo bom. Porque tanta gente bonita, bem arrumada, tanta gente inteligente, tanta gente que se destaca dos outros, assim como a Lamborghini se destaca dos outros carros. Mas muitas vezes nós somos uma Lamborghini sem combustível. Nós temos um potencial absurdo, mas que não cumpre o seu propósito inicial que Deus determinou para nós. Aparentemente está tudo certo. A gente vem no retiro, a gente posta versículos, nós sabemos as letras das músicas de cor, nós usamos o vocabulário evangélico, nós temos a estética de um cristão. Por fora, nós somos uma Lamborghini. A gente parece um carro super potente, mas a gente só parece. Porque o nosso motor espiritual às vezes parou. O coração não queima mais, não existe mais combustível para fazer esse carro andar. Em Isaías capítulo 1, o texto que a gente vai ler, o povo, ele também era um povo visualmente que ninguém colocaria defeito. Mas aquele povo oferecia sacrifício, aquele povo celebrava festas a Deus, aquele povo era um carro brilhante e chamativo. Mas Deus diz que não suportava mais o que eles faziam, porque o interior deles estava vazio e estava desconectado das coisas que Deus realmente se importa. Então hoje, a nossa tarefa aqui, a gente não veio aqui para ficar polindo o nosso cristianismo, polindo o nosso carro por fora, a lataria, para que ela continue maravilhosa e gere fotos maravilhosas no Instagram. A nossa tarefa aqui é abrir o capô desse carro, colocar a mão na graxa, encarar a sujeira do nosso motor, nos sujar com a graça da exposição dos nossos pecados diante de Deus e tratar o vazio do nosso tanque, pedindo que o fogo do Espírito nos coloque em movimento novamente, porque um carro lindo que não funciona não serve para nada. E aí eu pergunto, você está preparado para o mecânico celestial mexer em tudo aí dentro? Versículo 10. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Aqui a gente tem uma primeira convocação de Deus para o povo, por meio da profecia de Isaías, que está expressando o desagrado dele com esse povo. E ele diz no versículo 10, olha, ouçam, escutem. Essa é a primeira convocação. É interessante que você, de repente, é um pouco atento, você conhece um pouco da cultura bíblica e da história bíblica, e você diz, não, pastor, está errado. Porque ele está falando aqui, príncipe de Sodoma, povo de Gomorra. Então isso aqui é uma profecia que era para um outro povo, não era para o povo de Israel. Eu quero que você olhe comigo o versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha que interessante. De acordo com o contexto do versículo 9, a gente chega à conclusão aqui que Deus está comparando o povo de Israel a Sodoma e Gomorra. Então essa é uma mensagem para o povo de Israel. O desrespeito à lei era tão grande que eles são equiparados aos povos mais promíscuos de que se tinha notícia. Se você pensa assim, no auge de um povo pecador, no auge de um povo que só faz tudo errado, é Sodoma e Gomorra. E o que Deus faz? Deus chama o povo de Israel de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Sodoma aqui é usada como um símbolo, não só de um povo pecador, mas de um povo que ostentava o seu pecado. O pecado como um estilo de vida aceito. E eu vejo aqui que um dos primeiros sinais do esfriamento espiritual é a gente não achar que está tão mal.
Porque o povo de Israel certamente falou assim, não, peraí. Tudo bem que a gente não é perfeito, mas Sodoma e Gomorra é demais, né? Eu não acho que a gente chegou nesse nível. Eu não acho que a gente chegou nesse ponto. Eu acho que Deus está exagerando. Não, beleza. Não, eu tenho minhas falhas, eu dou meus escorregões. Pô, mas me comparar Sodoma e Gomorra é demais. E o que a gente aprende é que esse é um primeiro sinal de esfriamento espiritual. É achar que as coisas não estão tão ruins assim. O auto-engano é uma das principais estratégias da trindade maligna, que é o mundo, a carne e o diabo, para conduzir um cristão a um esfriamento espiritual. Se você não acha que precisa tanto assim de Deus, talvez você não precise buscar tanto. Então os valores mundanos, eles pintam as nossas práticas com um verniz ali de neutralidade, para que eles não pareçam nada demais. A nossa carne fica montando cenários na nossa mente para nos mostrar que essa jornada nossa, que na realidade é uma jornada rumo ao esfriamento, não, a gente tenta explicar, não, isso aqui é uma fase, isso aqui todo mundo passa por essa fase na vida cristã, não, daqui a pouco isso passa. Outros já enxergam, não, isso é um sinal de amadurecimento. Não, porque a empolgação é no primeiro amor. Quando a gente se converte, a gente é empolgado, a gente faz tudo, e aí depois as coisas vão acalmando, a gente vai amadurecendo, e a gente vai se enganando com essas coisas. E por fim, eu falei que o mundo ataca nesse ponto, a nossa carne ataca, por fim, o diabo também usa disso, ele usa uma estratégia interessante. Ele nos faz desacreditar da sua própria existência. Não, peraí, não é tão ruim assim não. Esse negócio de diabo aí, isso foi uma coisa que inventaram. Né? A gente vive como se a gente estivesse no mundo neutro. Num mundo sem influência maligna, enquanto Satanás e os seus demônios agem com afinco para afastar sutilmente os filhos de Deus um a um. E é interessante que o diabo ele não precisa necessariamente que a gente abandone a fé, que haja apostasia, que não, vou embora da igreja, eu vou viver uma vida agora do jeito que eu quero. Essa não é necessariamente a estratégia principal do diabo. Ele não quer necessariamente que a gente rejeite expressamente Jesus. Para ele basta que a gente esteja frio, distante e desconectado do nosso Salvador. E deixa eu te dar um exemplo aqui do mundo da biologia. Você sabe o que é hipotermia? A hipotermia ocorre quando o corpo perde calor mais rápido do que ele consegue produzir, e aí a temperatura baixa muito, e isso se torna muito perigoso. E isso gera um risco à vida. Porque um dos perigos, um dos sintomas da hipotermia severa é a apatia. Olha que coisa. A pessoa, quando ela está indo para um estado severo de hipotermia, dizem, né, aqui a fonte que eu pesquisei, o pessoal da saúde pode me confirmar ou me corrigir. A pessoa para de tremer, ela para de lutar contra o frio, ela começa a sentir um sono profundo e entra num estado que alguns poderiam dizer até, entre aspas, confortável. Ela não sente que está morrendo, ela sente que está só descansando. E o esfriamento espiritual, gente, é a hipotermia da nossa alma. É o mundo, a carne e o diabo, aos pouquinhos, anestesiando a nossa alma, para a gente ir sentindo de maneira bem confortável que a gente está indo para longe de Deus. O mundo é um ambiente gelado em relação ao Evangelho. Se a gente não produz calor em nós através de uma busca constante de Deus, a gente começa a esfriar. E o perigo é que quando a gente esfria muito, é que quando a gente se afasta demais, a gente para de se incomodar com o pecado. A gente entra num estado de marasmo que é confortável. A gente acha que está tudo bem ser um cristão morno, enquanto na verdade a gente está adormecendo espiritualmente. E adormecer na linguagem bíblica é morrer. Pastor, estou entendendo o que você está falando. Eu até acredito que o povo de Israel, se tivesse mal, né? Não, mas a gente não está tão mal assim. Está pegando pesado, Sodoma e Gomorra, sábado de manhã, primeiro culto. Podia chegar mais leve, né? Não está achando demais, não. A gente não faz as promiscuidades que Sodoma e Gomorra faziam. A gente não é tão rebelde assim. É exatamente isso que Israel pensava. E o veredito de Deus sobre ele é brutal. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus.
A gente é um povo evangélico meio engraçado, porque de alguma forma a gente acredita numa espécie de limbo ou de purgatório, um lugar reservado para pessoas que não têm pecados tão ruins assim, né? E a nossa falta de dedicação a Deus é colocada nessa conta, né, dos... isso é um erro neutro, né? Não é um erro tão grave, né? Eu não matei ninguém. Eu não fiz não me envolvi numa imoralidade sexual assim, explícita, absurda. Eu estou só aqui na minha. A gente coloca na conta do erro neutro. E assim como Israel, nós estamos trazendo sobre nós engano em cima de engano, em cima de engano, e isso resulta, e isso desemboca em esfriamento espiritual. No versículo 11, o Senhor diz: de que me serve a multidão do sacrifício que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Aqui no versículo 11 a gente vê a religião ineficaz em ação. Esse versículo faz 3 afirmações. Os sacrifícios que eles faziam não significavam nada para Deus. Por isso que ele pergunta: de que me serve? Esses sacrifícios, essa atividade religiosa do povo, não acrescentava em nada a Deus. E por isso ele fala: eu estou farto disso. E todo esse movimento, essas pessoas não faziam nada em relação a Deus. E por isso ele diz: eu não me agrado dessas coisas. E essa tendência do povo hebreu aqui é muito fácil de identificar. Porque ao longo da história, a tendência não só dos israelitas, a tendência do ser humano é dar valor ao externo, dar valor ao que a gente enxerga e minimizar o interno, minimizar o espiritual que vem de dentro. E é por isso que os aspectos visuais da religião, os aspectos físicos da religião, aquilo que a gente consegue observar, aquilo que a gente consegue medir, eles são mais valorizados do que aqueles aspectos internos que a gente não consegue medir. Por exemplo, como você pode ter certeza que você está sendo amoroso com o seu próximo? Isso é impossível de você medir. Como eu vou medir um sentimento? Como eu vou sentir algo que está dentro de mim? Mas a gente pode contar quantas vezes a gente foi na igreja. A gente pode contar quanto de dinheiro a gente ofertou. A gente pode calcular quantos retiros a gente participou. E aí eu enxergo aqui que outro sinal de esfriamento espiritual é achar que a nossa religiosidade externa, o que aparece para as pessoas, isso é necessariamente sinônimo de agradar a Deus. Seguir a cartilha da forma da religião, mesmo que feitas muitas vezes, não significa necessariamente agradar a Deus. Às vezes o verniz externo que a gente passa esconde a feiura interna. Às vezes a gente é uma Lamborghini 0 km com a lataria polida, mas dentro de nós o motor está parado, a bateria está descarregada. Só que a gente não enxerga dentro, a gente só enxerga o exterior. É todo mundo bonitinho, é todo mundo crente, é filho de crente, e cresceu na igreja, foi batizado na igreja, e está há tantos anos aqui, e não falta um culto de adolescente, e está sempre na juventude, e toca no louvor, e a gente começa a acumular coisas observáveis, coisas mensuráveis. E a gente acha que isso é sinônimo de agradar a Deus. Viver de aparência, gente, pode até funcionar em alguns contextos. Até mesmo alguns contextos religiosos. Algumas pessoas conseguem enganar outras no ambiente religioso por muito tempo. Mas isso não funciona diante de Deus. Jesus uma vez encontrou os fariseus e disse: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E aí Jesus diz mais: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Gente, vamos ser sinceros.
precisa muito tempo. Com alguns meses frequentando a igreja, uma pessoa observadora, ela consegue absorver o trejeito religioso. Ela consegue internalizar o vocabulário religioso, aquilo que eu posso falar, aquilo que eu não posso falar. Ela consegue reproduzir, simular um comportamento religioso, um comportamento adequado, um comportamento socialmente aceitável dentro da igreja. E isso é um perigo, principalmente em ambientes que não investem em discipulado pessoal, que a gente não conhece realmente as pessoas, porque a gente pode estar escondendo vários descrentes entre nós. Gente que faz tudo certinho, que segue a cartilha bonitinha, mas que simplesmente não crê em Jesus, no Evangelho, em nada disso que a gente acredita. Estão simplesmente reproduzindo uma cartilha religiosa. A gente pode estar escondendo gente que, em vez de se converter de fato, ela simplesmente aprendeu o jeito de ser crente. Eu quero te dar um exemplo. Imagina um rapaz que está namorando uma moça e ele, todo lá, o dia que eles fazem aniversário de namoro, todo mês ele manda flores. Todo domingo ele leva ela para jantar e fala assim, eu sou um namorado, né? E todo namorado precisa levar a namorada para jantar. Toda semana ele posta uma foto com ela religiosamente. Mas quando eles estão juntos, ele não olha nos olhos da namorada dele. Ele não ouve o que ela tem a dizer. O coração dele está em outro lugar. Ele não anda de mãos dadas. Eles não falam sobre casamento. Tem alguma coisa estranha nesse namoro. Porque esse casal de namorados, eles estão cumprindo o cronograma do namoro, a cartilha. O que um namorado deve fazer? Deve mandar flores. Deve levar ela para comer alguma coisa. Deve postar uma foto e dizer que ama. Então ele está reproduzindo o protocolo do namoro. Mas dentro dele, realmente não brota algo por aquela menina. Porque ele não consegue nem olhar nos olhos dela. Então ele está cumprindo o passo a passo, ele está cumprindo o protocolo, mas ele não está se envolvendo afetivamente. E é muitas vezes isso que a gente faz na igreja. A gente está cumprindo o protocolo bonitinho. Os nossos pais mandaram a gente vir para o retiro, a gente veio. Ele tem que participar do culto, eu participo. Tem que falar amém, eu falo amém. Tem que vir aqui cantar no back, eu canto no back. Eu estou cumprindo a cartilha. A gente acha que isso é um sinônimo absoluto de agradar a Deus. Pode ser, mas às vezes não é. Deus está dizendo a Israel aqui, para com essas coisas. De que me serve a multidão dos sacrifícios. Isso aí é por fora, isso aí é verniz. Por dentro vocês estão com o coração em outro lugar. Então para que estão fazendo isso? Para! Gente, o esmorecimento espiritual começa quando o nosso relacionamento com Deus vira um checklist religioso. Eu já fiz isso, agora eu preciso fazer isso. Ah, não, Puxa, eu preciso fazer isso, senão minha mãe vai falar comigo, vai brigar comigo. Eu preciso fazer isso. Ah, não, beleza, checklist completo. Ufa, agora eu posso fazer minhas coisas, ver. Agora eu posso realmente fazer o que eu realmente gosto. Às vezes o corpo está no retiro, mas a cabeça está lá no Rio de Janeiro. A cabeça está lá na rede social. A boca canta o louvor, mas a alma está gelada por dentro. Gente, a vida cristã faz a gente passar por situações que provam a firmeza da nossa fé. E um grande exemplo é recente, que é a pandemia. A pandemia é um grande exemplo disso. Muitos abandonaram a igreja na pandemia. Outros diminuíram a sua participação a alguma coisa online, à distância, um cristão, sei lá, por correspondência. Mas eu acredito piamente que a pandemia não foi um evento causador de esfriamento. A pandemia foi um evento revelador de um esfriamento que já estava em processo. Então o processo da pandemia não causou esfriamento nas pessoas. Ah, não, foi a circunstância que a pessoa começou a esfriar a partir daí. Eu acredito verdadeiramente, conversando com gente que abandonou a igreja, falando com gente que está fraca na fé até hoje, que a circunstância, a situação, ela não causou nada. Ela só revelou algo que já estava acontecendo dentro do coração de algumas pessoas. Então, o alerta divino por meio de Isaías, Deus sabendo que as situações e as circunstâncias difíceis, às vezes, revelam coisas que já estão no nosso coração. O alerta de Deus por meio de Isaías é: não pense que a sua presença e a sua participação no cotidiano religioso da igreja é um sinal
absoluto e incontestável da sua saúde espiritual, da saúde da sua fé e da saúde da sua espiritualidade. Ao contrário, todo esse trabalho pode estar contribuindo para um processo de esfriamento espiritual. Porque a gente começa a agir de modo mecânico, agir com outros interesses, sem ter o amor de Deus como alvo principal dos nossos corações. Mas o texto que continua, deixa eu caminhar um pouquinho, versículo 12. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus atos? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova, as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Então a gente está vendo aqui, gente, que o alerta profético, ele se volta para aquilo que o Senhor não pediu. É engraçado que a gente pensa no esfriamento como deixar de fazer coisas, né? Uma postura passiva, uma postura de omissão. Mas aqui esse povo estava esfriando fazendo coisas. Então eles estavam em atividade, só que o problema é que eles estavam fazendo coisas que Deus não pediu. Ou seja, isso significa que eles estavam praticando uma religião inútil. Eles estavam gastando tempo fazendo coisas que não tinham autorização de Deus. E Deus reivindica aqui a casa de sacrifício, a casa dele como sua, ao mesmo tempo enquanto está rejeitando os sacrifícios feitos por aquele povo. E ele fala, o propósito é que o povo compareça diante dele. Então essas ideias aqui, elas são bíblicas, mas aos olhos de Deus está falando, olha, vocês estão pisoteando os meus átrios. Além de não haver autorização de Deus, também não havia aceitação de Deus. É uma linguagem forte que ele descreve aqui. Está dizendo que o culto desse povo não tinha sentido, era um culto detestável, era um culto insuportável. Como? Como que eles iam continuar adorando a Deus se Deus estava odiando aquilo? Gente, o que a gente aprende aqui é que uma geração está sendo ensinada a ser religiosa, mas não necessariamente está sendo ensinada a amar Jesus. E essas são duas coisas diferentes. Alguns tratam o ambiente da igreja como um lugar de recompensa dos interesses pessoais. E nós já sabemos o que Jesus acha de pessoas assim. Uma vez ele entrou no templo e tinha gente com outros interesses dentro do templo. E ele fez um chicote. E saiu chicoteando todo mundo. Saiam daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. E os discípulos lembraram da palavra, o zelo pela tua casa me consumirá. Gente, o esfriamento espiritual aparece em um ambiente em que o amor a Deus ele não é cultivado como nosso objetivo máximo. Sabe o que é triste? É que nós temos aqui entre vocês potenciais campeões de gincanas bíblicas. Se a gente fizesse uma gincana bíblica aqui, a gente tinha gente aqui afiada, que conhece os versículos, que sabe os personagens bíblicos, que conhece a história bíblica. Eu tenho certeza que seria um sucesso. Gente que tem muita informação sobre as coisas de Deus, que conhece muito do ambiente de igreja. Mas eu não sei, eu não posso garantir se a gente tem muita gente assim, que tem um verdadeiro amor e devoção pelo Deus que dizem servir. Gente, o nosso problema não é falta de conhecimento, é falta de apetite espiritual. A gente não precisa de mais investimento em doutrina, a gente já faz o suficiente. A nossa igreja já promove bom conhecimento bíblico o suficiente. A solução para reaquecer o coração, para não ter esfriamento espiritual, não é mais doutrina, nós já temos o suficiente. Se a gente se dedicar ao que a gente já faz, já é o bastante. O problema não é esse.
Nós precisamos de investimento em gente contrita, investimento em devoção, em dedicação a Deus, em joelhos dobrados, em gente que tem experiência com Deus. É só esse desejo pelo Senhor, é só uma juventude que realmente ama as coisas de Deus, conjugado com o conhecimento, que vai nos livrar do esfriamento. A consequência aqui é clara. O povo estava agindo religiosamente, mas sem estar com o coração envolvido nisso. Por fora a gente acha, pô, esse povo é trabalhador, olha que povo abençoado, que povo fervoroso, mas dentro estava gelado. E aqui a consequência disso é que não tem resposta. Versículo 15. Quando vocês estendem as mãos, no contexto aqui de oração, eu fecho os meus olhos. Quando multiplico as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. A própria oração do povo se tornou inútil. E aí nós vemos que outro sinal do esfriamento espiritual é a gente achar que replicar mecanicamente uma liturgia é sinônimo de adoração a Deus. Eu não sei se você já fez essa conta. Há quantos anos você está na igreja? Quantos cultos mais ou menos tem por semana? E você tirar uma média anual. Da última vez que eu contei, eu já tinha assistido a mais de 5.000 cultos. Você talvez já tenha assistido a mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 3.000. Quem cresceu bebezinho na igreja, às vezes chegou a 10.000. Eu não sei. Mas a gente começa a esfriar quando a gente acha que entendeu como é que funciona o negócio e começa a replicar isso mecanicamente. A gente acha que isso é adoração a Deus. O que a gente precisa é de oração sincera. A gente precisa de menos oração montada, com aqueles padrões, né, que a gente aprendeu. Porque mais vale diante de Deus uma oração sincera, simplória, mais de um coração que realmente ama o Senhor, do que uma oração pomposa, mas que está com as mãos cheias de sangue. O salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, esse receberá a bênção do Senhor e a bênção da justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Gente, o nosso diagnóstico é que muitos de nós somos assíduos frequentadores do culto da nossa igreja. Mas talvez não sejam muitos os que realmente entendem o que a gente faz quando cultua a Deus, ou que realmente entendam o que acontece quando a gente se reúne para cultuar a Deus. Há uma diferença entre os verdadeiros adoradores e os verdadeiros espectadores. O esfriamento espiritual normalmente acomete o espectador. Aquele que está lá para ver o que acontece. Aquele que está lá para ver, vamos ver aí, de novo. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei que primeiro tem música, depois a gente ora um pouquinho. Aí domingo de manhã tem ceia. Aí o pastor prega. Aí eu já conheço como é que o pastor Roberto fala, as coisas que ele fala, os exemplos que ele dá, as brincadeiras que ele faz. Aí depois eu sei que tem uma oração assim, assado. Aí acaba, a gente come um negócio na cantina, vai para casa. E a gente vai se envolvendo nessa coisa de, eu já sei como funciona. E a gente vira um exímio repetidor e seguidor da liturgia, mas que não entendeu a essência e a postura do que a gente faz. Esse povo aqui era um povo impecável liturgicamente. Eles não estavam fazendo nada errado, o sacrifício estava certinho. Não estavam queimando no holocausto um animal errado, estavam fazendo certinho. Estavam cumprindo o checklist bonitinho de Moisés. E Deus falando, eu estou odiando o que vocês estão fazendo. Porque não basta por fora, na forma está certinho, se por dentro não tem um coração inclinado para amar a Deus. Deus está dizendo aqui, não importa de nada vale, eu não me agrado, eu não quero. E aí eu preciso dizer que todos nós somos tentados nessas rotinas repetitivas. Não é só uma coisa sua, uma coisa minha, de todo mundo. É muito fácil a gente tornar mecânico algo que a gente faz com frequência. Esse é um grande desafio para todo mundo. Imagina um profissional que trabalha há 30 anos com a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa há 30 anos.
Como ele pode manter a motivação no seu trabalho? Se as rotinas são sempre as mesmas. Você imagina os cônjuges casados, pessoal aí 40 anos, 45 anos casados. Não tem criatividade que aguente 45 anos de criatividade. Chega a rotina, chega a repetição, chega o cotidiano, dia a dia. Como manter a motivação? Isso é um desafio para todo mundo. E nós, como cristãos, da mesma maneira. E o esfriamento espiritual ele encontra a brecha exatamente no momento em que a gente joga a toalha e a gente desiste de viver intencionalmente os nossos cultos a Deus. E a gente se rende à nossa rotina repetitiva. O povo de Israel estava fazendo tudo certinho, aparentemente. Esse povo era uma Lamborghini, mas uma Lamborghini de tanque vazio, de bateria arriada. A forma estava certa, mas o coração e a essência estavam em outro lugar. E a única maneira da gente vencer esse esfriamento espiritual é unir de novo a forma e a essência. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar de ter a forma, né? Ah, não, então agora eu posso me vestir de qualquer jeito, chega a hora que eu quiser no culto. Mas é unir esse exterior agradável, legal, certinho, estamos cumprindo tudo bem, é unir, conciliar isso com um coração que realmente queima por Jesus. Essa é a única maneira. A gente unir o modelo, o exterior com a motivação. Versículo 16. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Então, se antes a gente viu o que Deus não queria, agora Deus começa a falar o que Ele quer. O que Deus realmente quer. Então aqui não é uma crítica pela crítica. Deus está fazendo uma crítica propositiva. Ele está falando assim, ó, eu não quero isso e agora eu quero isso. Ele está indicando o caminho para trilhar. E ele começa dizendo que em direção a Deus, o povo precisa se purificar. E o termo usado aqui é uma lavagem, um banho. É um termo que é usado muitas vezes no Antigo Testamento. Então essa purificação não é passar um álcool gel na mão. A profundidade do que Deus está pedindo é: vocês estão sujos de cima a baixo. Por favor, mergulhem em algum lugar, tomem um banho, lavem-se, purifiquem-se. A sujeira do pecado vai embora só com o lavar do Espírito. Mas além da purificação, é necessária também uma reforma aqui na vida pessoal. E Deus dá alguns mandamentos aqui. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Está falando aqui de dia a dia. E olha que interessante. Porque lá na vida religiosa eles faziam tudo direitinho. Mas Deus está falando, eu conheço a tua vida privada. Eu sei o que você faz quando você tira a roupa do crente no domingo. Porque lá estava tudo certinho os holocaustos. Ó, o checklist da lei de Moisés estava top. Mas aqui Deus está falando, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Olha que coisa. Ao mesmo tempo, uma vida religiosa impecável, o exterior, o verniz bonitinho e por dentro, maldade. E Deus está falando, parem, aprendam a fazer o bem. Busquem, garantam o direito dos órfãos. E ainda aqui é necessário, nessa mudança, nessa reforma de vida, além dessa purificação, desse lavar espiritual pelo Espírito, desse deixar-se banhar pelo Espírito, além disso, é uma reforma nas atitudes, é mudar a maldade dos atos em bondade, é aprender a fazer o bem, e é também uma mudança em relação ao próximo, uma maior empatia, uma maior preocupação com o outro. E Deus está fazendo um contraste aqui. Isaías está profetizando uma sociedade que vai ser transformada onde quer que ela precise de transformação. Gente, o antídoto para o esfriamento espiritual é começar menos por nós mesmos e mais para os outros.
Porque um grande câncer que a gente tem hoje é uma religião individual. Eu vou para a igreja para cantar uma música dizendo que Deus me ama, que eu vou receber a minha bênção, e eu quero que o pastor fale uma palavra para mim, eu quero que o pastor ore por mim, e depois eu quero ir embora com a minha bênção. Mas a gente começa a largar o esfriamento espiritual, a gente começa a se reaquecer quando a gente olha para o outro. Porque o egoísmo é a fonte da autossuficiência, e a autossuficiência alimenta o esfriamento espiritual. Então tudo, no fim das contas, é uma questão de egoísmo. Isso é muito engraçado. Porque na lógica, eu e você pensaríamos automaticamente que a solução para algo pessoal, porque o esfriamento é algo meu, né? Algo pessoal. A gente imaginaria que a solução para algo pessoal seria uma solução também individual, né? Algo que eu preciso fazer. Mas a profecia está dizendo, está nos ensinando que o esfriamento espiritual começa a ser vencido quando a gente entende o papel da comunhão na nossa realidade de vida. Uma brasa, um carvão em brasa, ele não tem capacidade isoladamente por si só de voltar a pegar fogo. É necessário que ele seja reaproximado do restante da lenha, para que juntos alimentem ali um fogo único. Então, se você está se achando frio espiritualmente, você precisa olhar para o lado e precisa contar com essa pessoa que está aí próximo de você. O esfriamento espiritual, gente, a gente precisa entender isso. O esfriamento espiritual não se vence sozinho. Nós precisamos, em primeira instância, do Espírito Santo, mas nós precisamos também uns dos outros. Então, identificado o esfriamento, o que a gente pode fazer? Para onde a gente vai? Que solução existe para nós? E se a gente parasse aqui no versículo 17, você até poderia, de repente, pensar em algum ensinamento relevante, mas faltaria alguma coisa nessa mensagem. Porque a pregação do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não tem esse final triste. Não tem esse final sem solução. E por mais crítica que esteja a situação, e aqui a situação é crítica, Deus está comparando esse povo a Sodoma e Gomorra. Eles chegaram no fundo do poço moral. Não importa o quão crítica esteja a situação, sempre há graça disponível para vencer o esfriamento espiritual. Há sempre lenha, há sempre fogo para reaquecer o coração distante e gelado. E eu quero que você leia comigo o versículo 18. Depois de Deus acabar com o povo, do versículo 10 ao 17, como a gente leu, olha o que ele diz. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. É por isso que a gente não pode parar na primeira convocação do versículo 10. A gente precisa de uma segunda convocação. Deus convoca o povo. E Deus diz, vocês são assim, Sodoma e Gomorra, eu odeio os atos religiosos de vocês. E aí no final, quando a gente pensa naquele grande final, que Deus vai jogar todo mundo no inferno, que Deus vai descartar aquela geração, o que ele diz? Venham! Ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos, eu purificarei vocês, eu tornarei alvos brancos como a neve. O convite do Senhor para uma limpeza eficaz. Venham, tomem banho na fonte do Espírito, lavem-se, purifiquem-se. Isso é muito significativo. Esse povo foi chamado a um tribunal para ouvir o seu veredito. E agora, no finalzinho, exposto todos os pecados, todos os erros, a gente está esperando, o roteiro está pronto. O grande juiz vai vir e vai decretar, esse povo vai para longe de mim eternamente, está condenado. Mas o que o juiz diz? Venham, vamos discutir a questão. Ô, monte de réus, vem cá, vocês, culpados. Ô, Sodoma, Gomorra, vem cá. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos, existe graça disponível para vocês. Quando a gente espera a condenação, a graça é oferecida. Deus aplica o remédio onde Ele enxerga a necessidade.
E aqui um equilíbrio muito delicado que a gente precisa manter. Por um lado, a gente não deve dizer que a obediência produz perdão. Ah, não, Deus resolve perdoar a partir do momento que as pessoas se arrependem. A gente não pode dizer isso porque Deus perdoa e Deus purifica. Não porque as nossas atitudes obrigam Ele a fazer isso, mas porque Ele quer. Porque Ele providenciou um caminho para que isso aconteça por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Mas por outro lado, ao mesmo tempo em que essa decisão de perdão é soberana, é evidente que Deus não proclama o perdão aos que não estão dispostos a segui-lo. A linguagem dos profetas é essa. Eles opõem a concessão desse perdão às pessoas que não têm disposição de obedecer. A obediência não é uma salvação pelas obras, é uma consequência do perdão derramado por Deus. Então a primeira obediência ao mandamento, lavem-se, venham, purifiquem-se. Gente, a graça de Deus é capaz de superar qualquer esfriamento espiritual. O povo de Israel estava quilômetros de distância de Deus. Visualmente, aparentemente estava tudo certo. Mas por dentro eles estavam gelados. E mesmo assim, Deus oferta graça a eles. Então a palavra de Deus nos dá esperança que é possível superar qualquer tipo de esfriamento espiritual. A salvação de Deus é poderosa para limpar o coração mais sujo. Deus pode reverter um esfriamento espiritual causado por um abuso. Algumas pessoas esfriaram na fé porque foram abusadas por pessoas dentro da igreja, dentro do ambiente religioso. Outras pessoas se esfriam espiritualmente porque se decepcionaram com alguém de quem gostavam muito. Não importa a motivação do esfriamento, a graça de Deus é capaz de trazer você de volta. Deus ainda deseja que nós voltemos. Isso é muito importante. Deus não só pode, porque Ele poderia, mas sim, a contragosto. Ele não só pode fazer isso. Ele quer fazer isso. Isso muda tudo. Ainda há graça disponível para os desanimados. E essa é a boa notícia do Evangelho. Mas primeiro a gente precisa reconhecer que está longe. Que a nossa mente está distante do Senhor e que a gente precisa com urgência de uma visitação divina para reacender o fogo no nosso coração. Sabe, gente, a gente é muito diligente com o nosso corpo. Com uma vaidade adequada, né? Para a gente estar sempre bem apresentado. Nós somos, eu falei, vocês são uma Lamborghini. Vocês são bonitinhos, maravilhosos. Mas que a gente se lembre que essa beleza não deve ser só externa. É preciso ter uma alma bonita, assim como o corpo é bonito. Senão a gente cai no erro de Israel, a gente cai no erro dos fariseus. Dos sepulcros pintados de branco e que por dentro só tem ossos e podridão. Sabe que esse não é um problema recente. João Crisóstomo é um homem que viveu há milhares de anos atrás, um grande homem da igreja. E ele disse uma vez, eu quero que você escute. Por que enfeitas teu corpo enquanto negligencias a tua alma, escravizada como está pela impureza? Por que não dedicas à tua alma a mesma atenção que dedicas ao teu corpo? Mas que loucura é essa? Mesmo que você tenha ido longe demais na maldade, diga a si mesmo, Deus ama o ser humano e deseja a nossa salvação. Portanto, não desistamos em desespero, pois cair não é tão grave quanto permanecer onde caímos. Nem ser ferido é tão terrível quanto recusar a cura após as feridas. Digo essas coisas não para torná-lo mais negligente, mas para evitar que você se desespere.